Tudo Azul. Tudo Azul. Boa música, jornalismo, entrevistas, culinária e futebol você ouve agora no programa Tudo Azul. Apresentação Rogério Maria Braga. Tudo Azul. Rogério Maria Braga, locutor batuta e fera do programa Tudo Azul, é o gordinho da galera. Tem notícias, muitos causos, tem esporte, informação, muita música maneira, alegria, animação, muita animosidade, elogiando a raposa e zoando o galão. No verão ou no inverno, no outono ou primavera, sintonize seu radinho no programa Tudo Azul. Zerou com o gordinho da galera. Boa tarde, amigos. Programa Tudo Azul USA, um mar de notícias nas ondas do seu digital. Os acontecimentos mais importantes sobre política, economia, saúde, entretenimento, esporte e boa música você acompanha a partir de agora. Eu sou Rogério Maria Braga, junto com a jornalista Bia Neves. Nós vamos até às 4 da tarde, sempre de segunda a sexta-feira, das 3 às 4 da tarde. Muitas notícias, vamos trazer notícias de economia, porque as tarifas sobre aço e alumínio serão modificadas, diz Donald Trump. Importante notícia para os países, porque realmente o Donald Trump, em função das manifestações e das reciprocidades que estão sendo prometidas por outros países, está revendo a sua política de tarifa. Turistas norte-americanos poderão tirar visto online em 24 horas para ir ao Brasil. Vamos trazer também notícia de imigração, porque a imigração dos Estados Unidos quer analisar as redes sociais de quem busca green card ou cidadania no país. Vamos trazer uma matéria do cientista político Steve Lemsky, professor da Universidade de Harvard, advertindo que o maior ataque às instituições democráticas dos Estados Unidos na história moderna está em andamento. Preocupante análise do professor da Harvard. Vamos falar de futebol, vamos falar do Cruzeiro, vamos falar também do Atlético Mineiro, que tem nova contratação, vamos falar do Flamengo daqui a pouquinho, começando então o programa Tudo Azul USA, e eu sou Rogério Maria Braga, o gordinho da galera. Pois é, o gordinho da galera sou eu nesta sexta-feira. E lembrando que hoje temos uma entrevista extremamente importante, muito legal, porque está chegando o Dia das Mulheres e nós teremos a psicóloga Janete Neves. Janete Neves hoje conosco. Estamos com saudade da psicóloga Janete Neves, que vai falar das conquistas e desafios da mulher moderna daqui a pouco no nosso programa, abrilhantando o programa Janete Neves. Agora, lembro a vocês que o nosso programa vem sempre em nome das Lojas do Marcísio. Lojas do Marcísio têm ajudado muito a comunidade brasileira. Você envia o seu dólar para o Brasil com muita segurança e melhor cotação. São 3 lojas, gente, no centro de Framingham, uma na 83 Concord Street, outra na 95 Hollis Street e a terceira na 597 Waverly Street. Telefone da Central Telefônica das Lojas do Marcísio, 774-777-3670. Você vai ter a melhor cotação para o seu dólar tão suado, né, que você envia para o Brasil. Mas agora vamos começando o nosso programa. Eu vou buscar
ela, minha parceira, na apresentação do programa Tudo Azul USA, jornalista Bia Neves. Agora, no programa Tudo Azul, as notícias do Brasil e do mundo, com Bia Neves. Pois ela já está por aqui, jornalista Bia Neves. Boa tarde. Boa tarde, Rogério. Boa tarde aos queridos amigos do programa Tudo Azul que estão com a gente aqui nesta tarde de sexta-feira, acompanhando o programa Tudo Azul no nosso YouTube, programa Tudo Azul USA, também através do nosso Facebook, programa Tudo Azul. Uma excelente tarde de sexta-feira, dia 7 de março. E lembrando, né, Rogério, olha só que o horário de verão nos Estados Unidos começa no próximo domingo, no dia 9 de março. E às 2 horas, né, da madrugada, as pessoas terão que adiantar 1 hora nos relógios. E o horário de verão nos Estados Unidos vai de março a novembro e visa aí reduzir o consumo de energia elétrica com o melhor aproveitamento da luz natural. Então, só lembrando que a partir de segunda-feira, o programa Tudo Azul aqui no Brasil vai começar às 4 horas da tarde, né, Rogério? Pois é, fique atento à questão do fuso horário que muda no domingo, né, Bia? Repete, por favor. O horário de verão começa no domingo, agora no próximo domingo, dia 9 de março, às 2 horas da manhã, Rogério. É isso, horário de verão novamente. Vamos seguir em frente com o programa Tudo Azul USA. Sexta-feira é um dia bom para uma resenha, né, Bia? Ontem fiz uma resenha, antecipei a sexta-feira, eu e a minha querida Neuzinha estivemos num restaurante mexicano. Que coisa linda esse restaurante mexicano aqui em Jacksonville, maravilhoso, muito bem montado e com música caribenha sensacional. Tivemos uma noite muito agradável e fiquei vendo, Bia, aquele restaurante com muita gente, cheio, muitos americanos, basicamente a grande maioria de americanos, mas muitos americanos casados com os hispanos ou vice-versa. E aí você vê essa mescla tão legal. E o que é que acontece? A batida da música hispana é fantástica, né? Ela te convida para dançar. E vários casais começaram a dançar. Fiquei com inveja, Bia. Fiquei com inveja, porque eu adoro dançar, só nunca aprendi a dançar. Ontem tive vontade de entrar numa escola de dança e realizar essa vontade que eu tenho, que é dançar legal, dançar com estilo, com elegância, mas fiquei feliz nesse momento que a gente vê tanto discurso contra o imigrante, né? Quando você embola os imigrantes com criminosos, é algo que eu acho que é os excessos e cheira tão mal. Você vê o imigrante trabalhando por todo lado. Os hispanos, então, é impressionante. Você encontra em todos os lugares. São importantes, como nós brasileiros somos, no desenvolvimento desse país. E aí você vai num restaurante bem montado, bonito, clima alegre, as pessoas se divertindo de organizada, e eu saí de lá com uma coisa assim, uma mesclagem de felicidade por ter ficado boas horas nesse ambiente tão gostoso, mas também triste por ver essa perseguição que anda acontecendo aqui nos Estados Unidos da América. E a gente ressaltando sempre, tirar o imigrante, o criminoso daqui, todos nós queremos, ninguém é contra isso, mas colocar na mesma peneira todo imigrante como se ele fosse criminoso é algo muito injusto com quem trabalha, produz, gera riqueza para esse país. Então, eu não tenho como deixar de mencionar isso, apesar da minha alegria ontem nesse
restaurante maravilhoso, mexicano, o povo com sorriso nos lábios, é muito legal, é diferente, você é bem tratado, bem atendido, realmente um clima maravilhoso, Bia Neves. Pois é, Rogério, eu não acredito que Neuzinha não te puxou aí para dançar. Rogério, olha, dançar todo mundo sabe, viu? É só chegar lá, mexer o corpo e o principal é se divertir, viu, Rogério? Fica a dica aí para a próxima. E realmente, você comentou do fim de semana, sexta-feira tem o seu gostinho especial, né? Pois é, isso mesmo. Olha, e eu me lembrei do GG Trindade, as noites do GG Trindade, o nosso querido músico, ele que junto com a Genô no teclado fazem a alegria das noites brasileiras no estado de Massachusetts. É um clima muito legal e estava com saudade de ir a um restaurante onde tem música gostosa, num ambiente muito legal, muito bom. Foi uma noite agradabilíssima. Tudo Azul USA, sempre em nome da Chris Jensen Advogados. Se você está precisando de um advogado amigo experiente, conte com Chris Jensen, que tem mais de 38 anos de experiência. Chris Jensen foi reconhecido pelos próprios colegas de profissão como um super advogado em casos de acidentes de trabalho, acidentes de carro, disputas em negócios, cobranças, além de casos criminais. Você precisa de uma representação nos tribunais de um advogado experiente? Ligue agora e fale em português. 617-755-0082. 617-755-0082. A consulta é gratuita. Pois é, consulta gratuita e lá você vai encontrar um advogado de primeira linha. Ele está entre os 3% melhores advogados do estado de Massachusetts. Ele é indicado pela grande revista, conceituadíssima revista Super Law, indicado desde 2016 entre os melhores advogados do estado de Massachusetts. Isso mesmo, entre os 3% melhores advogados do estado de Massachusetts. Chris Jensen, telefone 617-755-0082. Se você tem qualquer tipo de problema nessas áreas de acidentes no trabalho, acidentes de carro, disputas em negócio, direito imobiliário, fraudes e cobrança comercial, Dr. Chris Jensen pode te ajudar. Acidente de trabalho, então, o Dr. Chris é especialista. Ele tem uma equipe muito competente, tem muito conhecimento e muito respeito nas cortes no estado de Massachusetts. 617-755-0082. Nós falamos da cotação do dólar, o dólar que vem sempre em nome das lojas do Maciço. E Bia, vamos começar falando de economia, porque as tarifas sobre o aço e alumínio serão modificadas. Quem diz isso é o presidente Donald Trump. É isso, Rogério. O presidente Donald Trump afirmou ontem que vai modificar as tarifas recentemente anunciadas por ele sobre aço e alumínio. O republicano não deu mais detalhes sobre quais seriam as alterações. As medidas foram anunciadas no começo do mês de fevereiro e impunham uma taxa de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio feitas pelos Estados Unidos. Inicialmente, Rogério, as tarifas entrariam em vigor já na próxima semana, em 12 de março. E a medida pode atingir em cheio o setor de siderúrgica de países como México, Canadá e Brasil, e faz parte de uma das principais promessas de campanha de Trump, a taxação de produtos estrangeiros para priorizar a indústria norte-americana. E apesar de o Brasil ter ficado fora do tarifaço até o momento, o país é um dos principais fornecedores de aço dos Estados Unidos e pode sentir os impactos de uma nova tarifa de importação
sobre esses produtos, Rogério. Pois é, interessante que Trump, quando comentou sobre essas tarifas, ele afirmou que as empresas teriam opções de estabelecer filiais e levar a produção para dentro dos Estados Unidos, o que lhe garantiria tarifa zero. É o que temos comentado aqui. Essa reindustrialização dos Estados Unidos é uma medida interessante para o país, só que você não consegue fazer isso a toque de caixa, é impossível você conseguir fazer isso. Aí que está a grande questão das taxações, porque nesse momento, na maneira como está sendo implementada, você vai trazer sofrimento para todos que vivem aqui nos Estados Unidos, porque a inflação vai crescer e já há sinalizações desse crescimento. Então vamos ver até onde irá o presidente Donald Trump com a sua política de tarifas. Esse é o Tudo Azul USA, sempre em nome da Acosta Insurance, essa grande empresa de seguro, comandada pelo Jonathan Dalla Costa, jovem empresário brasileiro. A Acosta Insurance fica ali na 1 Franklin Street, cidade de Framingham. O telefone de lá, 508-875-3488, 508-875-3488. Preços excelentes, um atendimento diferenciado, você encontra na Acosta Insurance. Bia Neves, vamos trazer agora mais notícias e vamos falar dos turistas norte-americanos que vão poder tirar visto online em 24 horas para ir ao Brasil, Bia. Que novidade é essa? Rogério, agora olha só, turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália voltarão a ter a exigência de visto para entrar no Brasil e a partir do dia 10 de abril. O processo, para a emissão do visto será totalmente eletrônico e, caso aprovado, será enviado por e-mail ao turista. Segundo o Ministério do Turismo, a expectativa é que a documentação possa ser obtida no prazo ali de 24 horas, de forma online e sem a necessidade de deslocamento ali aos consulados. Para a emissão do visto, será preciso pagar uma taxa de $80,90, cerca de R$468. O visto para os turistas desses países, Rogério, será necessário para quem chega ao Brasil por via aérea, marítima ou terrestre. E desde junho de 2019, cidadãos dos 3 países estão isentos dessa autorização por aquele decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro. E ao assumir a presidência em 2023, o presidente Lula foi no sentido contrário e derrubou essa decisão, com base no princípio da reciprocidade. Os Estados Unidos, Canadá e Austrália exigem visto para a entrada de brasileiros, Rogério. Pois é, esse é o programa Tudo Azul USA nesta sexta-feira. É sempre um prazer estar aqui com vocês e lembrando que o nosso programa vem sempre em nome da Brancas Encomendas e Mudanças. Precisando fazer a sua mudança para o Brasil e não sabe por onde começar? Brancas Encomendas e Mudanças. Nessa você pode confiar. Buscamos caixas em toda Boston, Metro West e Cape Cod. É só ligar agora mesmo para 508-348-4783. 508-348-4783. Estamos no 223 da Barnstable Road em Hyannis. Envios de caixas para o Brasil é com a Brancas Encomendas e Mudanças. Eficiência e transparência. 508-348-4783. Brancas Encomendas e Mudanças, uma empresa tradicional no Cape Cod que pode buscar suas caixas e a sua mudança em todo o estado de Massachusetts. Você ligue para lá, combine com eles, você vai ter um tratamento diferenciado. É uma empresa familiar, com muita tradição no mercado, comandada pelo Rui e pela nossa querida Branca. Empresa familiar
competente há muitos anos no mercado, fazendo esse trabalho de coletar caixas em todo o estado e tem horários excelentes, segunda a sexta-feira das 6 às 9 da noite, aos sábados de 8 às 6 da tarde, horário muito bom, né, gente? Muito bom. E tem aquela promoção sensacional, primeiro você paga o primeiro volume com preço cheio, mas você tem mais um, mais dois, três, após o primeiro volume, você terá nos outros 50% de desconto. É isso mesmo, 50% de desconto. Quer enviar caixas para o Brasil, agraciar os seus amigos, seus familiares, ou você que pretende voltar para o Brasil e quer já enviar algumas roupas e alguns produtos que você pode mandar, você tem que checar com a Brancas Encomendas e Mudança o que você pode enviar nessas caixas, tá certo? Você liga para lá, bate um papo com o pessoal, diga que você ouviu aqui no programa Tudo Azul USA, 508-348-4783. Tá chegando o Dia das Mulheres, nós vamos falar sobre esse dia importante, vamos falar do desenvolvimento e do aumento da participação das mulheres em todos os setores da sociedade. Isso é importante, é uma vitória das mulheres. Daqui a pouco, psicóloga Janete Neves falando exatamente sobre conquistas e desafios da mulher moderna. Bia Neves, nós estamos aqui acompanhando a evolução da saúde do Papa Francisco, que nesse momento está estável, e ele, com uma voz frágil e ofegante, agradeceu a todos pelas orações, né, Bia? Mas ele continua realmente muito frágil, né, Bia? Rogério, o Papa Francisco, ele agradeceu aos fiéis pelas orações, pela sua saúde, em uma mensagem de voz que foi divulgada pelo Vaticano ontem. E ali, com uma voz frágil e ofegante, o Papa ele se dirige aos que se reúnem diariamente na Praça São Pedro, em Roma. E esta, Rogério, é a primeira vez que o Vaticano divulga um áudio do Papa desde a sua internação, no dia 14 de fevereiro, para tratar uma pneumonia nos 2 pulmões. E em um comunicado, na quinta-feira, o Vaticano afirma que Francisco segue ali estável, sem febre e sem novas crises respiratórias, Rogério, mas sem ainda intenção de alta. Pois é, bom lembrar que o Papa tem 88 anos de idade, além de algumas complicações de saúde que trazem muitas dificuldades para quem tem 88 anos de idade. Vamos torcer para que o Papa consiga se recuperar e sair do hospital, não é isso? Realmente, o hospital é importante nesses momentos, você precisa de toda a assistência, mas ninguém quer ficar por muito tempo internado. Esse é o Tudo Azul USA, que vem sempre em nome dessa grande rede de padaria no estado de Massachusetts. Tem lojas em Marlboro, Clinton e Queens. Eu estou falando do Brazilian Flavor. Impressionante a qualidade dos produtos, impressionante como é bem montada essas lojas e o atendimento das pessoas sempre com um sorriso no rosto para te receber. Salgados, tortas salgadas, tortas doces, bolos, também você encontra sanduíches e o prato do dia, todo dia um prato diferente, um cardápio diferente. Eu estou falando do Brazilian Flavor, essa grande padaria brasileira. Aquele delicioso café da manhã brasileiro e os sabores do nosso Brasil. O sucesso de Marlboro, também em Quincy. Brazilian Flavor Bakery and Restaurant. A padaria e restaurante brasileiro pertinho de você. 446 Washington Street, no estacionamento da igreja antigo Dunkin' Donuts, Quincy. Fone 617-302-3441. Brazilian Flavor.
Você vai ficar muito bem informado. As notícias locais do Brasil e do mundo, agora no Tudo Azul. Pois é, programa Tudo Azul vai buscar uma notícia que é importante para todos nós. Imigração americana quer analisar redes sociais de quem busca Green Card ou cidadania aqui nos Estados Unidos. Qual o objetivo, Bia? Rogério, olha só, o Serviço de Imigração e Cidadania dos Estados Unidos propôs uma mudança nos processos de solicitação de Green Card e cidadania, exigindo que imigrantes forneçam informações sobre suas redes sociais. E a medida, anunciada no dia 5, permitiria a análise das contas das redes sociais de quem está buscando residência permanente ou naturalização. E embora essa exigência já se aplique a candidatos fora dos Estados Unidos, desde 2019, Rogério, é exigido que informe os seus nomes de usuário em redes sociais utilizadas nos últimos 5 anos como parte do processo de solicitação de visto. A mudança na proposta ampliaria a coleta de dados para novos solicitantes, incluindo aqueles que já residem nos Estados Unidos. E a proposta foi aberta para um período de comentários públicos de 60 dias antes de ser implementada. E a análise das redes sociais, conforme defendido aí pelo órgão, ajudaria a identificar possíveis riscos à segurança e a reforçar a triagem contra fraudes. No entanto, Rogério, olha só, a medida, ela gerou controvérsias, viu? Pois pode impactar ali a privacidade e aumentar o risco de interpretações equivocadas, levando à recusa de solicitações ou até a detenção da pessoa, Rogério. Pois é, vamos acompanhar tudo isso. Realmente são medidas, essa medida, se aprovada, poderá aumentar, como você diz, o trabalho do órgão, com estimativas de 2,5 milhões de imigrantes seriam afetados a cada ano, o que resultaria em um aumento significativo em horas de trabalho para os funcionários da agência. Isso aqui significa o quê? Mais demora para a liberação da documentação para o Green Card e para a cidadania. Esse é o Tudo Azul USA, que vem sempre em nome da Protex House. A contabilidade da sua empresa deve ser levada a sério. Por isso, nós da Protex House estamos à sua disposição para lhe auxiliar em diversos serviços contábeis. Há anos, oferecemos um trabalho diferenciado e personalizado para cada cliente, garantindo eficiência e bons resultados para o seu negócio. Trabalhamos com preparação de imposto de renda, bookkeeping, aplicação e renovação de ITIN number. Fazemos também notarização de documentos, abertura de empresas e traduções em geral. E se você está com problemas com IRS, não se preocupe. Nossa equipe é capacitada e preparada para solucionar qualquer problema. Somos comprometidos com a eficiência e qualidade. Ligue hoje mesmo para 617-591-2111 para agendar um horário. Ou visite nosso website www.protexhouse.com. Protex House, a profissional trabalhando por você. Pois é, que profissional. Nélia Santos, olha, ela é formada em contabilidade e finanças aqui nos Estados Unidos da América, um trabalho diferenciado. A Nélia tem 2 excelentes escritórios, um em Somerville, outro em Marlboro, os 2 espaçosos escritórios com muita privacidade. É importante, né? Você vai falar da sua vida contábil, o que você quer é privacidade, para bater um papo com o seu contador e ele te orientar a melhor maneira de fazer a sua contabilidade. Nélia Santos tem muitos anos no mercado e já ajudou muita gente que consegue, dentro da lei, pagar menos imposto de renda pelo conhecimento da Nélia Santos. Tudo dentro da lei. Protex
Protex House. Telefone da Nélia dos escritórios, o telefone central é 617-591-2111. Nós vamos seguindo em frente. Daqui a pouco nós teremos aqui a nossa querida psicóloga Janete falando das conquistas e desafios da mulher moderna, e sempre em nome da De Souza Realty, comandada pelo Joey Thelma de Souza. Gente, você que quer investir na Flórida, quer adquirir seu imóvel na Flórida, esse casal é impressionante. Como conhecem a Flórida, tem muito conhecimento aqui em Jacksonville também, porque Jacksonville é a maior cidade territorialmente dos Estados Unidos da América e cresce, gente, é impressionante como a construção civil aqui anda bombando, construção para todos os lados. O que não falta é terreno, é espaço físico. E aí o que acontece? O que é que isso reflete positivamente para você? Você tem casas mais baratas, melhores casas, porque você tem, só comparando os preços, por exemplo, Jacksonville com Massachusetts. A casa que você compra por X em Massachusetts, uma casa média que vale X, aqui vale X dividido por 2. Isso mesmo. Em alguns casos chega o valor a metade do valor que você pagou no estado de Massachusetts em função dessas facilidades. E casas maiores, mais espaço é o que não falta aqui em Jacksonville. Ligue para o Joey e Thelma de Souza, que eles vão poder dar uma geral para você numa região extremamente turística. Tem muitos locais aqui fantásticos, conhecidos em todos os Estados Unidos da América. Então, para você que quer investir, ter o local para as suas férias, mas após as férias você disponibiliza o imóvel para alugar, é fantástico. Com esses aluguéis, você garante o pagamento do mortgage da sua casa com muita tranquilidade. 904-933-8040. 904-933-8040. Eu vou buscar agora as notícias relacionadas ao governo Trump. Você vai ficar muito bem informado. As notícias locais do Brasil e do mundo, agora no Tudo Azul. Pois é, esse é o programa Tudo Azul USA. Trump fala em possível extinção do Departamento de Educação dos Estados Unidos. O plano é que estados administrem escolas. O jornal The New York Times informou que um rascunho da ordem para que o Departamento de Educação seja extinto estaria circulando essa semana em Washington. É algo que preocupa. O presidente falou na quinta-feira, ontem, sobre os planos para a possível extinção do Departamento de Educação dos Estados Unidos. Durante a assinatura de várias ordens executivas referentes principalmente a tarifas, Trump diz aos repórteres que quer que os estados americanos sejam os responsáveis por administrar as escolas do país. O presidente disse ainda que, caso isso ocorra, ele acredita que os empréstimos estudantis serão administrados pelo Departamento do Tesouro americano, pela administração de pequenas empresas ou pelo Departamento de Comércio. Os planos de Trump já haviam sido noticiados pela imprensa americana mais cedo. O The New York Times contou que um rascunho da ordem para que o Departamento de Educação seja extinto estava circulando essa semana em Washington. Realmente são notícias, muita mudança, e aquele negócio, o presidente Trump vai governando através de ordem executivas. Não tem utilizado nenhum Congresso para aprovação de várias ordens, e muitas ordens executivas que estão sendo assinadas por ele vão parar na justiça sem
dúvida. Jornalista Bia Neves vai preparar a nossa querida psicóloga Janete Neves, que vai chegar aqui já já. Enquanto isso, eu vou trazer uma notícia de um comentário de um cientista americano, o cientista político Steven Levitsky, professor da Universidade de Harvard, advertindo que o maior ataque às instituições democráticas dos Estados Unidos na história moderna está em andamento. Ele, numa entrevista à BBC News, uma entrevista muito interessante, ele diz que, como alguém que se destacou no estudo do declínio das democracias do mundo todo, o cientista político Steven Levitsky tem certeza de uma coisa. Olha só o que ele diz: os Estados Unidos estão a caminho de perder a sua democracia. O professor da Universidade de Harvard observa semelhanças cada vez maiores entre o presidente americano e o que aconteceu com líderes latinos americanos, tanto de direita quanto de esquerda, com tendências autoritárias. Olha, é um professor renomado que diz que, em vários aspectos, a democracia dos Estados Unidos, o regime dos Estados Unidos, começa a se parecer muito mais com muitos regimes da América Latina do que antes. Ele avalia que pesquisou esta região em profundidade e, nesta entrevista à BBC News, ele traz informações dizendo que não acredita que Trump esteja seguindo necessariamente uma espécie de manual populista latino-americano, nem que a democracia dos Estados Unidos vai entrar em colapso total, mas adverte que o maior ataque às instituições democráticas dos Estados Unidos na história moderna está em andamento e que o país pode tirar algumas lições do passado recente da América Latina. Vale a pena você ver essa entrevista na BBC News, uma entrevista extensa, onde o professor faz vários relatos em relação ao que anda acontecendo com a democracia americana. É bom, você ganha mais informações e vai poder ficar por dentro de tudo o que anda acontecendo aqui nos Estados Unidos, e isso reflete em todo o mundo. Esse é o Tudo Azul USA. Daqui a pouco nós teremos aqui a nossa querida psicóloga Janete Neves. Janete vai bater um papo conosco, vai falar sobre as conquistas e desafios da mulher moderna. Daqui a pouquinho ela já está prontinha ali. Eu vou só trazer o nosso grande parceiro comercial, o Brazilian Grill, e também a Adega Gaúcha. É uma rede de churrascarias que fazem o maior sucesso aqui nos Estados Unidos, com lojas em Hyannis, o Brazilian Grill, e a Adega Gaúcha, 2 lojas, uma em Orlando e outra em Kissimmee. Todas as 3 lojas é realmente um orgulho entrar nas lojas, porque você vê o trabalho de brasileiros extremamente profissionais, que fizeram do Brazilian Grill e da Adega Gaúcha um dos restaurantes mais procurados, tanto em Hyannis quanto em Orlando e em Kissimmee, porque é demais. Você tem um churrasco onde você tem mais de 70 opções entre pratos quentes e frios, e a carne, só carnes primes. Aí você vai me perguntar qual a diferença das carnes primes para carne que não tem tanto cuidado no seu na criação do gado, porque a diferença está exatamente em como o gado é criado. O gado é criado de forma especial, que acaba produzindo essas carnes primes, que são mais macias e saborosas. E aí está a grande diferença. Bom, amigos, deixa eu só checar se a Janete me ouve bem. Me ouve bem, Janete? Muito bem, Rogério. Ouve bem? Perfeito. Então vamos para a nossa entrevista do dia.
Entrevista do dia. Sempre um bate-papo diferente com quem entende do assunto. Pois ela já está por aqui, Janete Neves, essa grande psicóloga, e nós vamos saber hoje porque, Janete, nós podemos contemplar mulheres se destacando na política, exercendo funções que eram consideradas masculinas, empreendedoras e grandes profissionais de nível superior, mas não foi sempre assim. Considerando que o mês de março é dedicado às mulheres, você está aqui hoje conosco para explicar um pouco essa história recente da conquista das mulheres em todo o mundo. Boa tarde, Janete, e nós estamos querendo muito te ouvir. Boa tarde, Rogério. E antes de falar, me deu água na boca dessa carne aí. Eu já tive a oportunidade também de experimentar e é diferente, Rogério. Em Buenos Aires também tem uma carne assim, que o gado é criado assim na planície, é macia demais, viu? Vocês devem apreciar mesmo. Pois é, isso Olha, Rogério, é difícil até da gente imaginar que há tão pouco tempo atrás as mulheres, né, não tinham direito de votar, não podiam estudar, escolher uma faculdade, nem ingressar no mercado de trabalho. As mulheres, se fossem traídas, sofressem alguma violência, elas eram obrigadas a permanecer casadas a si mesmo. Quantas mulheres, eu sei de histórias de mulheres que tiveram que lavar uma roupa para um amante, aceitar filhos, né, do marido e aceitar situações assim que é inimaginável. As mulheres realmente, elas eram preparadas para casar, né? As mulheres tinham que aprender a bordar, costurar, né, a aprender a cuidar de uma casa, e ela não tinha esse direito, né, de escolher também o seu companheiro. Algumas raras exceções, como o caso da bisavó da Bia, que ela fugiu de casa, escolheu. Conheço outras mulheres que sofreram muito preconceito porque decidiram se separar, mas não foi fácil para elas, né? Então, isso, a partir de 1960 que isso foi mudando, mas antes, né, desde os primórdios, que a mulher era assim: casar, ter filhos, ser submissa ao marido, não podia trabalhar fora, né, que ela não era bem vista. Isso realmente foram conquistas ao longo agora dos tempos, Rogério. Pois é, interessante isso, porque quando você volta nesse tempo, algo acontecia que tudo a mulher tinha culpa. A separação, normalmente, por causa desse preconceito contra a mulher, a culpa era da mulher. A mulher separada era vista de uma maneira muito degradante. As pessoas desprezavam as mulheres separadas e colocavam na conta da mulher a separação, né? Dizendo que ela estava acabando com a sua família. Agora, Janete, nós sabemos que essa luta para o desenvolvimento da mulher é antiga e longa. E quais as principais conquistas da mulher nesse período? Tem muito a conquistar ainda, mas já foi um avanço. Olha, a conquista principal, que hoje a mulher ela pode ser protagonista da sua vida. Ela tem a liberdade de escolher, né? A mulher ela pode escolher se casar, se assim, né? Porque ela não deixa de ser feminina, ela não deixa de querer ter o seu companheiro normal, mas ela escolhe com quem vai se casar, ela pode escolher se casar. E se ela não se casar, também não tem problema. Antigamente, uma mulher que não se casasse, a moça já com 20 e poucos anos já era considerada, né, uma solteirona, já era mal vista. Hoje as mulheres estão se casando com 35, 40, depois de formar, de viajar. Então, isso tem mudado. E ela pode ingressar no mercado de trabalho, né? Antigamente, uma mulher que conseguisse estudar, mal fazia um curso de magistério. Hoje a mulher ela faz engenharia, né? Ela faz ciência da computação, ela se destaca em qualquer situação, qualquer carreira profissional que ela escolhe. E por incrível, né? E a mulher, ela mostrou para o que veio, porque se você observar as melhores notas, o melhor desempenho, geralmente são das mulheres, elas se dedicam muito mais,
Então, na carreira política, hoje você já tem mulheres que são presidentes, governadoras, prefeitas, vereadoras, elas ingressaram, realmente, nós tínhamos aqui a Iraci de Matos, uma vereadora que se destacou aqui em Governador Valadares, né, dentre várias, e hoje tem que ter uma cota de mulheres, né, então ela conquistou esse direito de ingressar na carreira política. Então, assim, isso foi muito importante, principalmente essa escolha. Ela escolhe, ela pode ter múltiplas funções, se tudo bem, e hoje o marido já também se modernizando, os homens já ajudam também a cuidar dos filhos, a cuidar da casa, não é mais uma tarefa. Outra conquista, né, da mulher, que isso mais não virou uma tarefa exclusiva da mulher, porque antes um homem não podia lavar uma vasilha, não podia ajudar a cuidar de um filho, não podia fazer essas tarefas que eram consideradas tarefas femininas, e hoje não, isso é dividido. Então, com essa parceria, essa divisão, a mulher tem contribuído, inclusive muitas mulheres estão se destacando, e eu conheço várias que hoje elas ganham mais do que os companheiros, né? Elas têm até contribuído mais em casa, e às vezes o marido ajudando mais nas tarefas domésticas. Olha, isso que você está dizendo é importantíssimo. Aqui nos Estados Unidos, isso a gente vê com muita clareza, principalmente no meio da comunidade imigrante, porque você tem que se ajudar. Então, tudo aqui é dividido. O casal divide as tarefas de casa, né? Eu, por exemplo, em casa, eu sou ruim em algumas questões de limpeza e tal, eu fico com a dish, eu fico com a limpeza das vasilhas, algo que já faço há muito tempo, e isso é normal por aqui. A gente vê a mulher conquistando espaço em todas as áreas de trabalho. Aqui, por exemplo, a gente vê muito a mulher, inclusive na construção civil, que até então era um setor onde se abrigava mais os homens. E um outro detalhe, Janete Neves, que acontece por aqui, que eu acho importantíssimo, é que aquelas mulheres que viviam com seus maridos no Brasil, mas eram subordinadas a ele, não eram parceiros, né? Era subordinada, ele era imposto uma série de comportamentos. Aqui ela se liberta um pouco disso, porque ela também pode trabalhar, pode produzir e fazer o seu dinheiro e igualar essa relação. E muitas casas hoje, nós temos a mulher ganhando mais do que o homem. O que era antigamente algo que o homem rejeitava, passa a ser natural. Não há essa questão. O dinheiro vem para a família. Então, se você ganha mais do que eu, que sou homem, não tem problema nenhum. É bom que nós vamos viver melhor. Então, essas conquistas são muito tem que se destacar e valorizar. Mas há vários fatores que contribuíram para que as mulheres tivessem os seus direitos garantidos, não é? Porque era importante ter essa conquista de garantia, de lei que pudessem proteger as mulheres. O que você tem a dizer sobre isso? Rogério, isso não aconteceu de repente, né? Foram muitas lutas, muitas batalhas para que as mulheres conquistassem seu espaço. Mas o que ajudou muito foi o pós-guerra, porque muitos homens foram para a guerra e não tinha mercado de trabalho. E muitos morreram, e o tempo também que eles estavam para as guerras, né? Entre 1945 e 1975, isso fez com que tivesse uma ascensão da mulher no mercado de trabalho. Então, foi uma conquista. 1960, com os métodos contraceptivos, porque as mulheres engravidavam, às vezes, um atrás do outro, então era difícil. A minha mãe mesmo tinha minha irmã com 3 anos, outro com 2, outro com 1, e estava grávida de mim. Então, era difícil, porque você tem que cuidar de um filho atrás do outro e não tinha um descanso. Então, os métodos contraceptivos ajudaram a mulher também, os movimentos feministas, né, que foram muitos, e que isso corroborou. Então, assim, foram vários fatores, a legislação, né, que foram garantindo às mulheres a igualdade, né, no mercado de trabalho, a legislação contra a violência
Imagina que um homem em defesa da honra, ele podia matar a companheira, né? Então, criou-se a Lei Maria da Penha, porque os homens, eles, por serem já a natureza mais forte, eles ameaçavam, intimidavam a mulher, ela não conseguia, né, realmente se libertar, se separar, no caso extremo. Então, foram esses fatores realmente contribuíram para que, né, a revolução cultural, evolução econômica, científica e social. Então, foi todo um movimento ao longo dos anos que foram ajudando. E isso ainda está em construção, porque você mudar a cultura, quebra de paradigmas, né, essa cultura que tinha patriarcal, machismo, isso vai se quebrando aos poucos. E lembrando que isso é no mundo ocidental, né? Porque no mundo oriental, né, no outros países ainda continua como anteriormente, né? As mulheres não têm essa liberdade que nós temos, esse privilégio de termos, né, Rogério? Pois é, essa é a Janete Neves, psicóloga, que sempre auxilia o programa Tudo Azul USA, e nós não poderíamos deixar de bater esse papo com a Janete para exaltar a mulher brasileira, a mulher do mundo. Realmente é importante ressaltar toda essa evolução da mulher em uma sociedade mais igualitária entre homens e mulheres. E, Janete, quais os principais desafios, na sua visão, para a mulher nesta atualidade? O que é preciso ainda evoluir para que realmente a mulher alcance cada vez mais um espaço igualitário com o homem? Olha, Rogério, ainda é difícil para a mulher conciliar, né, essa multitarefa, porque por mais quando ela trabalha fora, muitas tarefas ainda são atribuídas a ela, a organização da casa, a questão da educação dos filhos, ainda é um processo em transformação, né? Então, para ela fica difícil muitas vezes essa tripla jornada. Então, ela precisa realmente dividir as tarefas, dividir com o esposo, ou buscar um companheiro que já tenha a mente mais moderna, que já entenda que vai ter que dividir isso com ela, senão fica pesado e ela vai acabar desenvolvendo algumas enfermidades que às vezes ela não tinha, alguns problemas cardíacos, problemas de ansiedade, depressão, porque aí a carga fica muito pesada para ela. Então, a gente ainda precisa mudar muito ainda, quebrar muitos paradigmas, às vezes os salários ainda precisa melhorar muito ainda existe questão de violência, questões de machismo, precisa ser quebrado, né? Então, assim, fica difícil para ela, né? Então, precisa ainda realmente... Outra questão que eu acho importante é o equilíbrio, Rogério. Apesar, né, dos movimentos levarem a mulher a ingressar em todas estas carreiras, ela não perder também a sua essência, né, a sua sensibilidade feminina. Então, isso aí é um desafio, porque muitas vezes, Rogério, o que acontece? A pessoa sai de um extremo e vai para o outro, né? Isso acontece em todos os segmentos na sociedade. Às vezes, uma pessoa que era muito pobre vai para o outro, em vez de defender, acaba oprimindo. Então, em tantas questões que nós temos visto, não só no caso da mulher, buscarmos um equilíbrio. Eu não preciso perder o charme, a elegância, né? A questão de ser feminina, eu posso ser um empreendedor e passar o meu batom e ter essa questão, né? Aquelas que para elas não são importantes, não tem problema, mas eu acredito que não perder isso, esse equilíbrio, não deixar também de considerar que é importante sim uma figura masculina para se complementarem, né? Ela pode escolher estar ou não, mas que as mulheres que façam a escolha de ter um marido, de ter um companheiro e de cuidar da casa também sejam respeitadas, né? As pessoas têm que ter essa liberdade e respeitar essas questões. Então, esse que eu vejo como um principal desafio. Você também conquistando os seus direitos, você trabalhar fora, sem sobrepujar, igual você colocou. Não importa se eu ganho mais, mas juntou tudo ali, vocês fazem parte de uma família e vamos equilibrar, né? Então, a questão da palavra-chave, do principal desafio é esse, é o equilíbrio. E como você vai estar educando os filhos nessa nova modernidade, já ensinando. Na minha casa, você tem um rapazinho e tem uma mocinha, não importa, ensina os dois que tem que arrumar um quarto,
que tem que lavar uma vasilha, aprender a cozinhar, então você já vai ensinando e quebrando isso e mudando para já formar no futuro, né? Eles saber que eles vão se complementar. Então, isso não inviabiliza nada. Então, para mim, esse é o principal desafio. Pois é, eu acho que eu só junto a isso o desafio também para a evolução do homem, né? Porque, e a gente já vê isso nas relações onde o homem ajuda mais, as casas onde o homem mais do que nunca divide a criação dos filhos, tem mais, porque não é fácil você ver o trabalho da mulher, cuidar de casa, cuidar das crianças, tem que ter uma energia do caramba, né? Então eu acho que é preciso o homem olhar com mais detalhes, com mais carinho para o que a mulher desempenha em casa, e agora ela soma a tudo isso também o seu trabalho, a sua necessidade de se realizar profissionalmente e trazer também, através do seu ganho, benefícios para a família. Então o homem tem que entender e enxergar isso, que é uma parceria, né? Acabou aquela coisa do homem, o mandão, o machão, né? Que se comporta como o dono da verdade, no fundo não é, ele está gerando muita insatisfação dentro da sua casa, com uma mulher insatisfeita, automaticamente isso reflete nos filhos e reflete em toda a família. Então eu acho que é uma evolução não só da mulher, o homem tem que ir junto, senão ele vai ficar sozinho, não é? O caminho é que essa repressão que havia em relação à mulher, que não valorizava a mulher, se o homem não acompanhar essas mudanças, ele realmente vai ficar sozinho. Ou então vai ficar com alguém muito tola do seu lado. E ninguém quer isso, né, Janete? É verdade, né? E como diz aquele velho ditado, antes se falava que atrás de um grande homem sempre tinha uma grande mulher. Sempre teve, que às vezes não eram citadas, mas uma mulher sábia que estava ali amparando. E hoje a gente já fala que, né, está ao lado. Então, a função da mulher é estar ao lado do marido, os dois juntos numa mesma missão. Assim, os dois vão crescer junto e vencer junto, né, Rogério? É isso aí. Janete Neves, como sempre, dando um show aqui no programa Tudo Azul USA. É uma pena que hoje a Janete veio sem o seu violão, senão nós fecharíamos o programa com uma música. Qual a música, Janete? Você está sem o violão, então não vai ter como tocar. Qual a música que você homenagearia as mulheres se você estivesse com o seu violão? Mas tem uma música que eu acho linda que fala assim: hoje, com sinceridade, eu acordei com a vontade de cuidar de mim, me levar para um passeio sem tirar o pé no freio, sem pensar no fim. Ler um livro, colher flores para cantar quando tu fores, flor do meu jardim. Aí fala: quando muda, o mundo muda, cai na minha dança. Essa música eu queria ter, eu vou aprender para a próxima entrevista, Rogério. Mas ela fala assim: quando eu mudo, o mundo muda, o mundo muda. Então, às vezes, nós queremos mudar o outro, mas quando nós mudamos a nós mesmos, nós acabamos impactando o outro, né? E nós precisamos cuidar de nós mesmos. Então, fica esse recado para as mulheres: cuidem de vocês, se amem, porque assim será tudo melhor no trabalho, em casa, na família, porque se eu não for, né, a mulher que eu quero ser e aquele potencial que eu tenho para ser, nada vai ficar bom, né? Então, a primeira coisa é dentro da gente. Então, que essa mudança continue acontecendo nas mulheres, desejo para todas as mulheres que elas continuem sendo o que elas quiserem ser. Bom, né? Fechamento, Janete, porque se você não gosta de você, quem vai gostar, não é isso? Começa exatamente gostando de você, porque isso vai refletir nos outros, com certeza, de forma positiva. Janete, muito obrigado, minha querida. É um grande abraço. Um prazer em tê-la aqui. Nós vamos buscar agora a nossa querida Bia Neves, porque a gente vai falar de futebol, Janete. Tá bom. Aí, ó, as mulheres também ingressando
no esporte, né, Rogério? Estão cada vez mais entendendo de tudo, né? Grande abraço e um grande abraço a todos os ouvintes do programa Tudo Azul. Obrigado, Janete, muito obrigado. Essa é a psicóloga Janete Neves. Bia Neves já está chegando. Nós vamos falar de futebol. Botafogo recusa amistoso com o Cruzeiro para dar mais tempo de trabalho ao novo técnico Renato Paiva. Vamos falar também do Atlético Mineiro, que tem novo contratado, jogador jovem, o Atlético investindo também em promessas do futebol brasileiro. Vamos falar do Flamengo, que deve ter 3 reforços para o jogo da semifinal do Carioca. Jornalista Bia Neves está chegando por aqui para que a gente possa iniciar o Papo de Bola. Deixe-me ver só se a Bia já está por aqui. Ainda não tenho ela nas minhas imagens. Você me ouve, Bia? Boa tarde, Rogério. Boa, vamos pôr a Bia aqui na tela, então vamos para o Papo de Bola. Vai tentar, pintou, você contou, vai bater, vai bola! Está no ar. Papo de Bola com Rogério Maria Braga. Pois é, esse é o Papo de Bola nesta sexta-feira com a jornalista Bia Neves e apresentação minha também, Rogério Maria Braga. Bia, boa tarde. Vamos falar do amistoso que o Cruzeiro andou tentando com o Botafogo, mas qual o motivo que o Botafogo recusou o amistoso proposto pelo Cruzeiro, Bia? Pois é, Rogério, olha só, as negociações, entre Botafogo e Cruzeiro para o amistoso durante o período que antecede o Brasileirão foram interrompidas. E a partida aconteceria no dia 15 de março. O motivo de o jogo não acontecer é a chegada do técnico Renato Paiva há uma semana ao Botafogo. E ele pediu mais tempo para trabalhar com os atletas. A ideia do Botafogo é que o treinador conheça ali o mais rápido possível o elenco e aplique os seus conceitos para que o time ganhe uma cara o quanto antes. E o Cruzeiro, Rogério, ele queria jogar o amistoso, mas entendeu o argumento, pois também passa por um momento de afirmação do trabalho do treinador Leonardo Jardim, Rogério. Pois é, na realidade, eu vejo às vezes pessoas, jornalistas, criticando a dificuldade do Cruzeiro para arrumar um amistoso, mas é difícil, além de você ter a questão do custo, é uma coisa complicada, porque você vai fazer um amistoso ao deslocamento do time para Belo Horizonte, por exemplo, se for enfrentar o Cruzeiro em Belo Horizonte, tem o custo da viagem, tem um custo de hospedagem, que são custos que normalmente são cobertos pela CBF durante os campeonatos, campeonato brasileiro. Então é difícil realmente você fazer um amistoso, que é importante, mas tomando um prejuízo, é algo que ninguém quer. Então eu entendo essa dificuldade. O Cruzeiro tentou vários times do Campeonato Mineiro, mas esses times praticamente já desativaram o seu elenco após o campeonato. E, então hoje o Cruzeiro amanhã tem um treinamento contra o Boston City, lá na Toca, o Boston City, que é um time da segunda divisão do Campeonato Mineiro. Bia Neves, vamos seguir aqui no Cruzeiro, porque o Matheus Pereira foi expulso no último jogo do Cruzeiro. Ele vai ter que cumprir a suspensão agora no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, Bia? Então, Rogério, mesmo expulso na última rodada do Brasileirão passado, o Matheus Pereira estará
à disposição do Cruzeiro para a estreia da competição de 2025 contra o Mirassol no fim deste mês. E o jogo será no Mineirão, com data e horário ainda a serem confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol. E Matheus não terá de cumprir suspensão pelo fato de a denúncia feita ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva ter sido arquivada no dia 6 de fevereiro deste ano, data em que ele e Alan Ruschel, expulsos por 2 amarelos após discussão, seriam julgados. E como não houve punição por julgamento, a suspensão automática, Rogério, é extinta em função de a expulsão ter acontecido no último jogo da competição, Rogério. Pois é, olha, gente, hoje o Cruzeiro, agora nessa manhã, lançou o primeiro uniforme para a temporada 2025. Os modelos estão disponíveis nas lojas oficiais do Cruzeiro. Ficou bonita a camisa do Cruzeiro. E à tarde, o elenco comandado pelo português, o técnico Leonardo Jardim, vai treinar sob os olhares da imprensa na Toca da Raposa. Aliás, há alguma iniciativa que o Cruzeiro tomou já desde o ano passado, desde a chegada do Pedro Lourenço ao comando do Cruzeiro. Os jornalistas também vão acompanhar a apresentação do atacante Wanderson, contratado junto ao Internacional na semana passada. E para fechar essa programação, às 19 horas de Brasília, 5 da tarde, aqui nos Estados Unidos, vai ter um evento na loja do Cruzeiro, na Savassi, um evento que terá a presença do Raposinho e do Raposão e do atacante Caio Jorge, cobertura da Samuca TV, o nosso querido Samuel Venâncio, garradinho por lá. E Bia Neves, mudando de lado na Lagoa, o Atlético Mineiro, na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, o Atlético oficializa a contratação de João Marcelo. Quem é João Marcelo, Bia? Pois é, Rogério, olha só, antes, rapidinho, só para poder falar que o novo uniforme do Cruzeiro, viu, vai ser estreado pelas Cabulosas amanhã, às 7 horas da noite, horário aqui no Brasil, 5 horas, horário dos Estados Unidos, com duelo pelo Bahia, viu, pelas quartas de final da Supercopa Feminina. E essa vai ser uma ação inédita da história do Cruzeiro, já que a data será comemorativa aí ao Dia Internacional da Mulher, viu, Rogério? Eu vi os spoilers e parece que a camisa tá maravilhosa, eu gostei, viu? Mas vamos falando então agora do Atlético Mineiro, que oficializou a contratação do atacante João Marcelo. O jogador, que é ex-Guarani, chega com contrato até dezembro de 2029 com o Clube Mineiro. Na quarta-feira, o jogador esteve em um camarote no Mineirão assistindo ao jogo do Galo contra o Manaus pela Copa do Brasil. João Marcelo estreou como profissional na última rodada da Série B de 2024, diante do Brusque, em Santa Catarina. O jogador retornou ao Sub-20 em janeiro e disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior com 5 gols em 5 jogos, Rogério. Pois é, um perfil que o Atlético tem buscado. Já buscou há pouco tempo o Patrick do Palmeiras, jovem também, deve ter uns 20 anos de idade, agora traz o João Marcelo, buscando o Atlético, que tem dificuldade de revelar bons jogadores na categoria de base, tem atiçado mais do que nunca os olhares para jogadores jovens em outros clubes brasileiros. E para fechar o Papo de Bola nesta sexta-feira, o Flamengo deve ter 3 reforços para o jogo de volta da semifinal do Carioca, enfrentando o Vasco da Gama. Jogo importantíssimo que pode levá-lo à final do Campeonato Carioca. Rogério, o Flamengo deve ter 3 reforços para enfrentar o Vasco no jogo de volta da semifinal do Carioca, amanhã às 5h45 no Maracanã, horário aqui no Brasil, 3h45 horário nos Estados Unidos. Danilo, Alexandro e Juninho
tendem a ficar à disposição do treinador Felipe Luiz. A decisão sobre o retorno caberá à comissão técnica. Alexandro sofreu uma lesão muscular de grau 1 na posterior da coxa esquerda no dia 8 de fevereiro, no empate contra o Fluminense. Juninho teve um edema muscular na coxa direita e está fora desde a vitória sobre o Botafogo no dia 12 de fevereiro. E quem também deve voltar é Danilo. O zagueiro foi poupado no jogo de ida devido a um incômodo muscular e tem feito um trabalho de controle de carga no Flamengo, Rogério. Pois é, Danilo que foi convocado novamente pelo técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira, e o Flamengo que venceu o jogo de ida por 1-0, joga por 2 resultados iguais. A vantagem adquirida por ter conquistado o título da Taça Guanabara. Assim, pode até perder por um gol de diferença, que avançaria para a decisão do Carioca. É isso aí, gente. O programa Tudo Azul, Papo de Bola, vai se encerrando por aqui. Eu agradeço a todos vocês, a Bia Neves, a nossa psicóloga Janete Neves. A gente volta segunda-feira, né, Bia? Com certeza, Rogério. Desejo um excelente fim de semana para todos. Um bom, feliz Dia Internacional das Mulheres, as mulheres do mundo todo. Um bom final de semana e até segunda-feira. Pois é, bom dia das mulheres amanhã. E você, maridão, um café da manhã para a esposa, a namorada. Vai bem, hein? Vai bem. Eu vou ter que preparar um aqui para a minha querida Neuzinha. Um abraço, gente, e muito obrigado. Até segunda-feira.